havendo número regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 658. Vamos anunciar o material objeto desta convocação expedida por esta presidência. Vamos lá. Projeto de lei de número 29/2014, de autoria da vereadora Edmércia Miquelete Diniz, concede de desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercícios de 2015. Projeto de lei de número 50/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre extensão do perímetro urbano na sede do município, Projeto de lei de número 51/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre atualização dos valores das tarifas previstos no artigo 3º da Lei Municipal número 2738/2010, atualização dos serviços e equipamentos da Patrulha Rural Agrícola do município de Itápolis. Emenda de número 11/2014, modificativa ao projeto de lei de número 29/2014, de autoria da vereadora Edmércia Miquelete Diniz. A emenda visa modificar a redação do artigo 1º do projeto de lei orgânica, é isso? Do projeto de lei de número ordinário número 29/2014, que passa a tramitar com a seguinte redação. O artigo 1º, vamos lá, fica concedido desconto de 20% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano com fato gerador ocorrido no exercício de 2015 para pagamento à vista. Emenda número 12/2014, modificativa ao projeto de lei de número 29/2014, de autoria do presidente da Câmara, Carlos Augusto Biella. A emenda visa modificar a redação do artigo 1º do projeto de lei número 29/2014, que passa a tramitar com a seguinte redação. O artigo 1º, fica concedido desconto de 10% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano com fato gerador ocorrido no exercício de 2015 para pagamento à vista. Temos também a emenda número 13/2014, né, vereador? 13. Modificativa ao projeto de lei de número 29/2014, de autoria dos vereadores Avelino Antônio da Cunha e José Aparecido da Silva. A emenda visa modificar a redação do artigo 1º do projeto de lei 29/2014, que passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido desconto de 30% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano com fato gerador ocorrido no exercício de 2015, para pagamento à vista. Como todos sabem, na sessão extraordinária não há expediente, razão que nos leva diretamente à ordem do dia, após anúncio dos materiais que são objeto dessa convocação expedida por essa presidência. Será que já passa esse informe agora? Antes de iniciarmos a votação da escolha das emendas, iniciar-se o projeto legislativo de hoje, gostaria de fazer a leitura do ofício número 017/14 da Secretaria de Finanças do município de Itápolis. Itápolis, 24 de julho de 2014. Prezado senhor, em cumprimento à legislação vigente, venho por meio deste solicitar o agendamento de audiência pública a realizar-se no auditório da Câmara Municipal de Itápolis no dia 29 de julho de 2014, às 10 horas, com o objetivo de discutir as alterações das peças de planejamento vigentes. Na oportunidade, renovo-lhes meus protestos de estima e consideração. Robson Luciano Rinaldi, secretário de Finanças. Acho que é só, né? Vamos lá então. Senhores vereadores, agora nós temos duas emendas dispondo sobre a mesma temática. O projeto de lei de número 29/2014. Que concede desconto para pagamento à vista do IPTU. A primeira, de minha autoria, diminui o percentual para 10%. E a segunda, de autoria dos vereadores Avelino Antônio da Cunha e José Aparecido da Silva, aumenta para 30%. Os senhores terão agora que decidir qual das duas emendas será apreciada e qual será prejudicada. Saliento que os senhores não estão apreciando o mérito de nenhuma das emendas. Estão apreciando sim apenas o ingresso ou retirada de uma delas da ordem do dia. A emenda escolhida será, em seguida, submetida ao crivo de vossas excelências. Farei a consulta nominal de cada vereador e cada um deve se manifestar em 10% ou 30%. O senhor gostaria de fazer defesa da sua emenda, senhor vereador? Sem necessidade? Então também não. Os senhores gostariam que eu falasse sobre a minha ou não? Também não? Então passaremos então. Vou começar pela vereadora. 10 ou 30%, vereadora?
Gustavo? 10%. Lé? Irani? Avelino? Tomé, desculpa, 10%. 10% Vanderlei, eu 10%. Então, a emenda número 12 de 2014, que é a emenda que atribui desconto de 10% ao projeto de lei de número 29 de 2014, será apreciada. Agora sim, vamos apreciar as emendas que compõem esta sessão. Emenda número 11 de 2014, modificativa ao projeto de lei de número 29 de 2014, de autoria da vereadora Edmércia Miquelê Diniz. A emenda visa modificar a redação do artigo 1º do projeto de lei de número 29 de 2014, que passa a tramitar com a seguinte redação. O artigo 1º fica concedido desconto de 20% no valor do imposto predial e territorial urbano com o fato gerador ocorrido no exercício 2015, para pagamento à vista. A emenda está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovada por unanimidade a emenda de número 11 de 2014. Agora, passaremos à votação da emenda que for escolhida pela maioria dos senhores vereadores, de número 12 de 2014, que é modificativa ao projeto de lei de número 29 de 2014, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Biela. A emenda visa modificar a redação do artigo 1º do projeto de lei de número 29 de 2014, que passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido desconto de 10% no valor do imposto predial e territorial urbano com fato gerador ocorrido no exercício 2015 para pagamento à vista. A emenda está em debate. Com a palavra, a vereadora Avelino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, doutor Jesuíno, Luiz Flávio, eu queria falar sobre essa emenda o seguinte. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a autora do projeto pela iniciativa e dizer que nós propusemos a emenda de 30%, porque nós temos votado aqui todos os anos projetos de lei que dá isenção no pagamento para as pessoas que são inadimplentes, para as pessoas que não pagam o imposto. Eu acho que esse projeto ele foi bem pensado, porque nós vamos vamos dizer assim, dar o desconto para quem paga, né? Eu acho que é injusto a pessoa não pagar e depois ter desconto. E depois ter desconto na conta que não pagou. E todos os anos, quando nós voltamos para os projetos, para dar desconto às pessoas que não pagaram, o desconto é muito maior que 20%. Então eu acho que 20% ainda está num bom tamanho. Eu gostaria que nós estivéssemos discutindo a emenda de 30%, que eu acho que mereceria 30%. Mas eu acho que nós darmos 10% para quem pagar em dia, nós vamos estar causando uma outra injustiça. Porque para quem não paga, geralmente nós aprovamos aqui projetos de lei do Executivo que propõem descontos maiores. Então eu queria defender aqui o projeto original, com os 20%, e dizer que nós não estaríamos fazendo, vamos dizer assim, nenhum mal para o Executivo e nenhum favor para quem está pagando em dia. Nós estaríamos, na verdade, tentando corrigir um erro que nós estamos cometendo ao longo dos anos. Ao longo dos 6 anos, 5, 6 anos que eu estamos como vereador, eu tenho votado vários projetos de lei propondo isenção para quem não paga. Eu acho que é momento da gente incentivar o pagamento em dia e eu acho que esse incentivo ele se dá muito bem com esses 20%. Volto a dizer, gostaria ainda que fosse 30%, mas como nós temos a nossa emenda de 30% não passou, optou por 10%, eu acho que nós não devemos emendar o projeto e votar ele na originalidade com 20%. E aí eu peço votos dos nobres companheiros que têm votado, esse colegiado já tem votado
projetos anteriores que proporciona desconto para quem atrasou, para quem não pagou, eu acho que nós devemos dar aqui o reconhecimento para quem tem pago em dia e manter os 20% para quem paga em dia. Muito obrigado. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora de Mércia, Micaela Diniz. Senhor presidente, vereadores, pessoal aqui na Câmara e os internautas. Eu achei até assim muito estranho todo o auê que está virando esse projeto, desde quando eu tive a iniciativa de colocar. Aí a primeira coisa que nós pensamos, junto com o Flávio, diretor, foi mandar para o CEPAM. Na verdade, a intenção era se os vereadores, a Casa Legislativa, podia ou se era somente a questão do Legislativo fazer. E realmente eles nem tocaram nesse assunto, nós podemos realmente fazer esse projeto. O que eles nos disseram, que até foi aprovado já a primeira emenda, que seria para o ano o desconto na realidade para 2016, porque começa a contar a partir de janeiro. Como a gente já passou do mês de janeiro, então começou a partir do ano passado, vai contar a partir de janeiro de 2015, com um desconto para 2016. Em relação ao desconto, na época nós até ficamos assim na dúvida quanto a colocar, e foi colocado de imediato 20%. Como deu muito ao esse projeto, muita falação, eu comecei a pesquisar. E verifiquei, até, vereadora Avelino, agradeço pela sua colocação, mas em toda a nossa região, Ibitinga, Taquaritinga, Matão e Catanduva são 10%. Novo Horizonte, 5,84%, quer dizer, metade do que vai ser aprovado agora é emenda ou não. E Tabatinga e Borborema também não tem desconto nenhum. Foi questionado também, até o Gustavo, por fazer parte, junto com o Avelino, da Comissão de Finanças, né, o impacto que vai dar no município. Assim, sem documento, mas conversando com o Robson, lá da prefeitura, eles disseram que pode vir num desconto de 20% a ter 1 milhão a menos no caixa. Que se a gente pensar hoje, 1 milhão dá para se construir muita coisa. Então, eu sou a favor dos 10%, mesmo porque pega toda a nossa região. A gente estaria de acordo com a nossa região, do tamanho mais ou menos da nossa cidade, que é Ibitinga, Taquaritinga, Matão e Catanduva. E Novo Horizonte, que pega 5,84%. Então, eu acho que é um desconto razoável. O desconto que a gente dá lá no final do ano para quem não pagou, na verdade, não é nem desconto no IPTU, é desconto nos juros e multas, né? Não é no valor real, é o valor real mais um desconto nos juros e nas multas. Então, eu acredito que é uma emenda onde a gente não vai onerar o município e a gente vai estar não contribuindo, mas sendo justo com as pessoas que querem pagar em dia e à vista o seu carnê de IPTU. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Bom, eu só vou dizer que efetivamente é real. A Edmércia apresentou o projeto e, aparentemente, que você apresenta o projeto, que você encaminha esse projeto para a Casa Legislativa, você está sujeito à interpretação diferente de algum vereador, que seria uma leitura diferente de tal projeto. A minha preocupação é e sempre foi em relação ao impacto na folha. Nós sabemos, né, até, senhor vereador, até eu disse que o senhor disse que o senhor teve visto, a gente tem corrigido muitos erros cometidos ao longo de 6 anos, né? Eu diria ao senhor, eu penso diferente, mas não em relação aos erros cometidos. Eu penso diferente do senhor quanto ao tempo, né? Então eu diria que os erros, eu diria que de 6 anos para cá existiram muito mais acertos do que erros, né? Agora, a politicagem, a bandalheira, a brincadeira com o dinheiro público, isso existiu sei lá, depois do Mazinho, antes do Mazinho, a parte do Mazinho acabou com isso. Né? Então a gente viu administrações irresponsáveis, politiqueiras, eu qualifico como bandidagem, né? Por exemplo,
aquela politicagem nojenta e nefasta de não aumentar impostos, como aconteceu com o SAAI, a nossa água completamente defasada. Muitas pessoas não pagavam água e ninguém cortava. O que acontece com isso? O dinheiro público não jorra em árvore. O dinheiro público, quer dizer, não nasce em árvore nem jorra das minas de água. Ele é pago com imposto. E a gente não pode brincar com o cidadão, fazer politicagem com coisa séria. Então eu diria mesmo que há 20 anos atrás, de 20 anos, de 6 anos para cá, a coisa melhorou bastante. Acabou a politicagem, acabou a bandalheira, muito embora uma pequena quantidade de pessoas entendem, mas são muito poucas mesmo, entendem diferente disso, né? Então o que eu acho de positivo é que nós tenhamos deixado para trás essa política nefasta do dando que se recebe, essa política nefasta de não cobrar impostos, essa política nefasta de não aumentar os impostos. E por que eu digo isso? Porque o que nós estamos vendo aqui agora é o reflexo dessa política podre, que infelizmente o PMDB deixou de herança para nós. Não se pagava água, por que não se pagava? Porque não se cortava, e não se aumentava, por quê? O interesse não era da sociedade, o que se buscava era o poder para encaixar os amigos nos empregos, até que muitos se aposentaram na prefeitura. Então, quer dizer, eu faço a minha média política, a prefeitura aí vai demorar uns 15, 20 anos para destruir, aí daqui 20 anos destrói, eu não estou mais lá, aí eu sou o bonzinho. Eu sou o bonzinho, eu acabei com a cidade, eu destruí com a cidade, e eu sou o bonzinho, porque eu não aumentei imposto. Não cortava água, não aumentava IPTU. Senhores vereadores, o que aconteceu com o SAAI foi uma irresponsabilidade política, uma politicagem suja, de pessoas que não têm coração e que devem ser banidas da política, não só local, mas da política nacional, porque um cara desse capaz de ir para uma cidade perto de se eleger, porque ele é bonzinho, eles são bonzinhos, eles são maravilhosos, eles amam. O SAAI mostrou através de um estudo que ele ia se destruir, e nós tivemos que ter a missão dura de votar contra o projeto executivo para privatizar o SAAI, e nós votamos contra. Só que aí nós teríamos que saber quem eram as pessoas que efetivamente estavam a favor, porque essas pessoas teriam que votar os aumentos desejados, porque o SAAI estava 110% defasado. Aí nós iríamos saber quem que eram os bonzinhos, né? Quem que eram os falsos profetas. Mas graças a Deus voltaram-se os aumentos e o SAAI está lá com uma receita hoje até relativamente interessante, perto do que se tinha. E nós vamos construir poço sim, pode ficar tranquilo, oposição. Vai ter poço aqui, Itápolis sim. Eu falei isso, dessa responsabilidade em relação a esse projeto. Vocês têm noção há quantos anos faz que não tem aumento no IPTU? Gente, eu diria que mais de 10 anos, né, senhor diretor? De 15 a 20 anos que não tem aumento. Vocês sabem o que é planta genérica, o que é valor venal? A planta genérica, ela determina o valor venal. Qual seria o valor venal? O valor venal, como que ele chega-se a ele? A legislação determina que o valor venal, ele deve ter obrigatoriamente o valor real de venda, de mercado. Os senhores sabiam que aqui em Itápolis, o valor venal, ele diz respeito a apenas 10% do valor venal? Por quê? Porque essa política nefasta do passado nunca aumentou, porque era bonitinho não aumentar, era lindo não aumentar. Essa política nefasta hoje destruiu com os funcionários, porque ficamos 10, 12 anos sem aumento no salário dos funcionários. A partir do major teve aumento, o Mazinho manteve esses aumentos. Senão a situação era catastrófica. E ruim é quem está no momento, né? É o Mazinho. Só que o Mazinho fez a parte dele e o major fez a parte dele. E antes disso? São bonzinhos ou são lobos vestidos de cordeiro ou são falsos messias, falsos profetas, esses políticos do passado que só destruíram com a nossa cidade? Senhores vereadores, é muito perigoso se nós dermos um desconto de 20% ou 30%, 20%, 1 milhão, a senhora tem razão, seria impacto, diminuiria a arrecadação. 2 creches, quantos quilômetros de asfalto não poderíamos fazer? 30%, 1,5 milhão.
3, 4 creches. Quantos quilômetros de asfalto poderíamos fazer? A cidade caminha. A função do vereador não é ficar aqui dizendo amém, não, para interesses particulares e escusos. A sociedade não quer que nós votemos apenas o que é gostosinho e o que é bonitinho. A sociedade quer que a gente vote, porque nós estamos aqui, porque a sociedade nos escolheu. E nós temos a obrigação de dar a informação correta para a sociedade e não fazer politicagem com as informações. Omitimos a verdade, nós não podemos jamais omitir a verdade em pró do nosso interesse político, da busca do poder e não da transformação da sociedade. O discurso tem que ser outro. A sociedade quer que nós votemos sim, senhor, mesmo votando o contrário, que nós expliquemos a ela o porquê. Ela nos escolheu para estar aqui. E se nós nos candidatamos é porque nós entendemos que nós temos condições de levar as informações até ela, porque nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. E a nossa missão tem que ser séria. Eu nunca fiz politicagem aqui, não vou fazer. Principalmente com isso, porque eu tenho muito medo. Se der 30% é bonitinho, a sociedade achar lindo. Só que daqui um mês ia vir para a Câmara o aumento da planta genérica. O valor venal ia subir 80%, 60%. Embora nós não vamos fugir disso, tá? A legislação, eu não sei qual é a lei estadual, 10.000 alguma coisa, que diz sobre o valor venal, que fala que o valor venal, ele deve ser o valor real de venda de mercado. E Itápolis está fora. Por causa do Mazinho? Não. Por causa daquela politicagem de 20 anos, 30 anos atrás. Que nunca aumentou a planta genérica. Para que a especulação imobiliária pudesse trabalhar bonito, né? E, no entanto, a cidade perde com isso. Então, eu só pediria aos senhores vereadores que nós votemos ali favorável a esta emenda. Por uma questão de coerência, e parabéns para a vereadora Edmércia por ter apresentado o projeto. E parabéns também aos funcionários da Câmara que disseram é constitucional. Eu teimei, mas era verdade. Era não, é verdade. Parabéns, doutor. A emenda está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por maioria, contrário, né? Por maioria por maioria simples, com 2 votos contrários. A emenda de número 12 de 2014. Passaremos agora a votação do projeto de lei em turno único. Projeto de lei de número 50 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre extensão do perímetro urbano da sede do município. Pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Vai falar, vereador? Vai falar alguém? Está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 50 de 2014. Projeto de lei de número 51 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a atualização dos valores das tarifas previstas no artigo 3º da Lei Municipal 2.738 de 2010, atualização dos serviços e equipamentos da Patrulha Rural Agrícola do município de Itápolis. Os pareceres dados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu queria dizer nesse projeto o seguinte: nós temos, eu me lembro que há uns 2 anos atrás nós estávamos discutindo nessa casa o número pequeno de produtores que têm usado essa patrulha rural. Nós tivemos conversa com alguns produtores e alguns produtores nos diziam que o não uso dessa patrulha rural seria pela inviabilidade econômica, né, pela questão do custo. Eu não sei hoje quantos produtores usam essa patrulha rural, se ela se ela é bem usada ou não é bem usada, mas eu quero dizer que corrigir a tabela para os produtores pagarem mais da utilidade desses equipamentos hoje para o município seria inviável, porque eu penso numa política agrícola para o município, eu defendo, dentro do contexto de que a gente pensa política agrícola, eu acho que essa patrulha rural ela devia ter um valor simbólico, ou se não, sem valor,
para incentivar de verdade o pequeno agricultor, a agricultura familiar, para que a gente conseguisse fomentar a nossa agricultura familiar. Então eu estou dizendo isso para justificar que eu sou contrário ao reajuste da tabela da patrulha rural. Eu queria pedir também a todos os vereadores, em nome dos agricultores familiares, dos pequenos agricultores que se utilizam dessa patrulha rural, que nós votamos contra esse reajuste da tabela, para que permaneça do jeito que está. Se nós não temos condições de dar incentivo maior para os produtores, também não vamos provocar situações para promover o desincentivo. Eu acho que nós devemos não aprovar isso, deixar do jeito que está e cobrar da Secretaria da Agricultura o desenvolvimento de outras políticas que venham incentivar os agricultores familiares. E aí eu quero pegar aqui um gancho, e eu acho que o momento é oportuno, que nós aprovamos uma lei, um convênio com o governo do Estado, acho que é uns 3 ou 4 anos atrás, que trata dessa questão da agricultura familiar, que é a questão da piscicultura. Nós tínhamos um projeto que o governo tinha apresentado para o município, que era um projeto da piscicultura, né, que era o ano passado, que era um convênio com o governo do Estado. Eu tenho acompanhado, eu sei que tem um requerimento nessa casa do vereador Tomé, pedindo informação para o governo de como anda esse incentivo à piscicultura, como que está o projeto, como que está o desempenho do projeto, e que também não recebeu nem resposta disso. Então nós estamos devendo, nós o município, enquanto Estado, está devendo políticas agrícolas que incentive a agricultura familiar, que incentive o pequeno agricultor na produção de alimento e que esses pequenos produtores tenham de verdade condição de tirar da terra o sustento da sua família e proporcionar para a sociedade um alimento mais barato. Então, nós consumimos muito alimento que vem dessas pequenas propriedades e eu acho que seria uma política errada. Eu tenho certeza que vai ser uma política errada em onerar mais ainda a agricultura familiar e o pequeno agricultor. Portanto, eu pediria aos nobres colegas que a gente votasse contra esse projeto e não reajustaríamos a tabela da patrulha rural. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Irani Moncler de Bezotti. Engenheiro Irani Moncler de Bezotti. Presidente, vereadores, presentes, meu grande amigo, o Walter do jornal Folha de Itápolis. Falando em agricultura, mexe com meu sentimento, porque meus bisavós eram agricultores, meu pai agricultor, Irani Bezotti agricultor e agora engenheiro civil há 30 anos e também vereador político. Falando-se em agricultura, em pequeno agricultor, mexe com o sentimento de todos nós, porque a nossa cidade praticamente, eu acho que 70% tem raízes aí firmada na nossa agricultura. E nós tivemos aí, nesses últimos 12 anos, uma política agrícola, não a nível de governo municipal, a nível de governo federal, sem nenhum apoio, sem nenhum estímulo ao pequeno agricultor. Isso eu senti na minha pele, porque eu sou filho de pequeno agricultor, sou um pequeno agricultor e tive que deixar a atividade porque não consegui sobreviver. Onde tinham 3 funcionários, eu trabalhava com um funcionário. Meu funcionário trabalhava até 5 da tarde. 5 da tarde eu pegava minha caminhonete, ia para a propriedade, levava um lanche para que ele ficasse comigo até as 9 da noite, montava no trator, trabalhava até 9 da noite, tentando reduzir despesa. Nem mesmo assim eu consegui manter a tradição da minha família, que eu nasci praticamente embaixo de um pé de café, de um pé de laranjeira. Então a gente sente aí uma dor muito grande, o que foi feito nesses 12 anos com os pequenos agricultores, que hoje 70% desapareceram.
70% dos pequenos agricultores desapareceram. E corre o risco, se essa política continuar, de mais 4 ou 5 anos, mais 10, 15% desaparecer desses agricultores. Ou ele arrendou sua propriedade para cana e hoje ele está na cidade e está fazendo um bico, alguma outra coisa, alguma outra atividade. Mas a gente lamenta o desprezo, a falta de consideração com quem trabalha de sol a sol, com quem trabalha na chuva, no sol ardente, na poeira, na lama, e não conseguiu, é quem traz o alimento do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso jantar, não conseguir sobreviver, nem manter o seu patrimônio. Porque eu não consegui manter o patrimônio do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e o que eu ganhei também consegui comprar propriedades. Comecei a trabalhar com 11 anos com meu pai na agricultura, com muita honra, com muito orgulho, e hoje sou engenheiro. Mas me deixa muito triste aí falando em pequenos agricultores. Agora, quanto ao projeto de reajuste, claro que eu gostaria que não reajustasse nada, que não fosse cobrado nada ao pequeno agricultor. Nós temos que fazer uma política de grande incentivo aos pequenos agricultores que ainda estão na sua propriedade. Eu sei que estão sofrendo muito, porque às vezes não conseguem ganhar nem salário mínimo em cima da sua própria propriedade. Então isso é uma injustiça que está sendo cometida no nosso país. Então não sou contra nenhum aumento, não sou contra o projeto do prefeito, mas eu ainda fico em defender o agricultor aí, pedindo que não aumentasse, que se mantesse a tabela para poder ajudar os nossos pequenos agricultores. Meu muito obrigado. Bom, mais alguém? Fala, Tomé. Fala. Bom, senhores, eu acho que ficou até aqui o importante dessa postura foi a colocação do vereador, né, como produtor. E ele disse uma coisa que é verdade, né, e eu também acredito nisso, sem sombra de dúvida. Eu acho que faltam políticas, sim, em nível tanto estadual quanto federal também. Agora, infelizmente, vereador Ani, eu concordo com o senhor totalmente em relação ao massacre que houve. Mas o município que acaba tendo que fazer das tripas coração para tentar facilitar ou tentar amenizar essa dor ainda. Infelizmente, o município não tem condições de proporcionar uma política que preste esses serviços de uma forma gratuita, porque tem custo. O custo de uma máquina dessa deve ser altíssimo, né, dessas máquinas todas. Então, o município tem que comprar e tem que pagar. Não tem condições, infelizmente, deveríamos ter. Eu acho que, por exemplo, o governo federal, que detém a maior parte, essa questão do PAC agora, que entregaram máquinas e uma infinidade de equipamentos necessários aos municípios, devessem também criar uma política nessa. Eu pensei também numa hipótese de nós criarmos o Banco do Povo Rural, onde o pequeno proprietário, porque o grande se vira, o pequeno proprietário ele depende de um apoio. É a mesma situação do cidadão. Quanto menor o poder aquisitivo, maior a dependência do poder público. Quem precisa do governo, na realidade, quem mais precisa do governo são as pessoas mais pobres, mais carentes. Quem tem dinheiro é rico, vive em qualquer país do mundo. Então a gente sabe que faltam essas políticas sim, que fica aqui o protesto do senhor em relação a isso. Acho que a gente pode transformar em algum documento, em alguma moção de apelo ao governo federal, principalmente, para que ele acrescente no PAC aí uma política voltada aos pequenos produtores, porque os municípios não têm como arcar com mais essa situação. Por exemplo, comprar máquinas para que a utilização seja gratuita, porque compete ao município, no caso, o motorista, os gastos de manutenção, e a manutenção às vezes é difícil. E por mais que seja complicado isso, vereador, partindo do pressuposto de que o aumento é de 50 centavos do valor real,
E partindo também do pressuposto de uma história que eu vou contar para os senhores aqui, talvez os senhores lembram. Nós tivemos aqui um proprietário, dizia respeito a um trator, ele financiou um trator, não sei se foi o Perusso, ele financiou um trator, acho que no Banco do Brasil, que é do governo federal, né? Se não me falha a memória, é isso. E eu lembro disso, gente, parece uma história de folclore, um mito, mas é verdade. A dívida dele se agigantou tanto que ele vendeu a propriedade e ainda ficou devendo o trator para pagar isso daí. Então, partindo do pressuposto de que já esse trator evita, esses equipamentos o produtor evita, eu deixo a critério dos senhores vereadores, muito embora eu acho que o aumento é pequeno, eu não teria problema nenhum em nós votarmos esse aumento, mesmo porque é até por uma reposição. Tanto é que se houvesse o interesse de aumentar, seria muito mais do que isso, né? Então, acho que o prefeito apenas está cumprindo a lei nesse momento. E o que a Câmara decidir, o prefeito vai acatar de forma necessária. Nós temos que cumprir a lei. E a lei determina que tem que ter um aumento. O Estado determina que tem que ter um aumento. Então, isso vem do Estado. 50 centavos, que é um aumento muito pequeno, né? Mas tem que ter, isso é uma disposição legal. O que a gente pode tentar fazer, Anny, usar a sua experiência e nós tentarmos aí criar um projeto, alguma coisa, e tentarmos buscar dinheiro para investir nesses pequenos produtores. Que fica aqui o nosso apoio ao seu lamento e dizer que todos os vereadores dessa Casa de Leis são solidários ao sofrimento dos nossos pequenos produtores rurais. O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. O Lé é contra, né? 1, 2, 3, 4. É isso? Está rejeitada. Passaremos agora ao projeto de lei em primeiro turno. Projeto de lei de número 29 de 2014, de autoria da vereadora Edmércia Miquele Diniz, que concede desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2015. Por se tratar de taxa de isenção tributária, lembro, Vossas Excelências, que o artigo 200, inciso 8º do regimento interno da Casa rege que dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara para aprovação desse tipo de matéria. Então nós temos que ter 6 votos, tá? E o presidente vota também. Esse projeto já está incluído na emenda, né? As emendas aprovadas. Já está todo emendado, 10%, etc, etc. Vamos lá então, nós precisamos de 2/3, então nós precisamos de 6 votos. Pareceres exalados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra a vereadora Edmércia Miquele Diniz. Senhor presidente, vereadores, Valtinho, pessoal da internet, eu gostaria aqui de estar pedindo o voto de vocês para esse projeto. Eu fiz, até não sei porque nunca foi tido a ideia de se fazer um projeto desse, mas eu fiz porque muitas pessoas me procuraram, principalmente quando nós recebemos agora o IPTU e não veio desconto. Mas por que não tem desconto? Por que não sei o quê? No final do ano vocês dão desconto nas taxas para quem não paga. Então, foi feito esse projeto e acho justíssimo e gostaria de pedir o voto de vocês para que as pessoas que economizam muitas vezes o ano todo para chegar em janeiro, fevereiro, pagar seu IPTU, seu IPVA à vista, que tem o desconto, possam se realizar com isso. A cidade, nós como vereadores, como disse o presidente, nós não podemos pensar assim, eu vou fazer a política para falar que eu sou boazinha, dar desconto em tudo que puder, não aumentar nada. Não, nós como vereadores temos que ser conscientes que nós fomos eleitos e que por 4 anos a cidade está, de uma certa forma, em nossas mãos. Nós que vamos aprovar o que é bom
ou não para a cidade. Então, que vocês coloquem a mão na consciência e respeitem as pessoas que, de uma certa forma, às vezes deixa de comer ou de comprar alguma coisa para fazer a sua caixinha para, no começo do ano, pagar suas contas em dias. Obrigada. Mais alguém? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, com discussão, o projeto de lei de número 29 de 2014. Determina a continuidade dos trâmites legislativos e que as proposições aprovadas sejam encaminhadas ao Executivo Municipal para sanção ou veto. Encerrada a hora do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos assuntos mais variados relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme preceitua o artigo 194, inciso 2 do Regimento Interno da Casa. Com a palavra, eu passo a palavra para o vereador, primeiro secretário Vanderlei Araújo, convocar os vereadores que queiram fazer uso da palavra. Boa noite a todos aqui presentes na casa, boa noite a quem nos acompanha aí através das ondas da internet. Vamos então à chamada da noite. Vereador Avelino Antônio da Cunha. Vereador Norival Tomé da Silva. Vereadora Edmércia Miquelete Diniz. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste pela internet, eu gostaria de agradecer o voto de cada um, que com certeza a população irá parabenizá-los junto a mim com a intenção desse projeto. E hoje eu gostaria de estar parabenizando que a gente comemora o Dia do Agricultor. Eu também vim de uma família de agricultores e estou aqui graças ao meu pai, que também batalhou muito no sítio e conseguiu me formar. Então eu gostaria de dar meus parabéns para esse povo que labuta desde cedinho, às vezes vai até de noite para ganhar o seu sustento. E vou ler um trecho de uma música que diz bem o que é o agricultor. Obrigado ao homem do campo pelo leite, café e pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Boa noite, obrigado a todos. Com a palavra, Gustavo Ricardo Oliveira, vereador. Com a palavra, José Aparecido da Silva. Com a palavra, vereador Aníbal Creio Biasotti. Presidente, vereadores, presentes, internautas. Edmércia, parabéns pela sua mensagem ao agricultor. Faço da sua mensagem a minha, que admiro muito o agricultor, respeito muito os agricultores, que têm as suas mãos calejadas, que derrama seu suor para produzir o alimento que chega à nossa mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, e até o nosso vestuário, porque o algodão também é produzido na agricultura, também a seda é produzida na agricultura. Eu acho que todo agricultor, ele merece o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso apoio. Presidente, bem colocado, que se faça alguma coisa, que se faça um ofício assinado para todos os vereadores, que se encaminhe aí a nível de governo estadual e de governo federal, em apoio, em consideração ainda aos poucos agricultores que sobraram no nosso país. Aos poucos. Para que esse pessoal ainda continue mantendo a sua tradição, morando na sua propriedade e produzindo aí o alimento que nós necessitamos. Eu quero comentar sobre um outro assunto que eu vi a semana passada numa emissora da nossa cidade, sobre uma reportagem da Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo, ela atende pelo SUS e atende 6.000 pessoas por dia. E a Santa Casa entrou em colapso e chegou a parar um dia ou 2 dias.
por falta de condições financeiras. E ouvindo uma pessoa representando a Santa Casa, no seu depoimento, o que ela disse: são 10 anos que não se reajusta a consulta do SUS. E isso, quem é que tem que fazer? É o nosso governo estadual, é o nosso governo federal. Então a gente vê que não é uma dificuldade da nossa Santa Casa, da Santa Casa das cidades vizinhas, é uma dificuldade da maioria das Santas Casas do nosso país, porque uma grande maioria tem dinheiro, vai lá, paga a Santa Casa. Uma outra parte tem um plano de saúde, mas a grande maioria não tem condição de pagar um tratamento hospitalar. Então ele é atendido pelo SUS. E ele é atendido pelo SUS. Se o SUS paga lá R$10, mas o custo é mais de 20 ou de 30. Agora eu pergunto, qual Santa Casa que consegue sobreviver sem aumento há mais de 10 anos? Peço ao presidente também, presidente, que façamos juntos aí um requerimento, um ofício assinado por todos os vereadores, encaminhando aí ao governo estadual, ao governo federal. Somos pequenos, muito pequenos, mas é apenas uma sementinha, começa a ser plantada, espero que ela germina e cresça, e que outras sementes também, nesse sentido, seja plantada aí, através de outras câmaras, de outros vereadores, para que se reajuste a tabela do SUS, para que a Santa Casa possa ter um fôlego e atender todas as pessoas a hora que precisam. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e fique com Deus. Convoco Vossas Excelências para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de julho. Então vamos lá. Convoco, senhores vereadores, convoco Vossas Excelências para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de julho, às 18 horas, para apreciação do projeto de lei 29/2014 em turno final, que seria dia 30 de julho, também conhecido como quarta-feira. Tá? Então, quarta-feira que vem, às 6 horas, nós teremos uma sessão aqui. Fica aqui meus parabéns a todos os vereadores, meus parabéns a todas as posições, independentes de serem iguais, colidentes com as minhas, que sejam iguais ou diferentes, mas que bom que os vereadores se manifestam e demonstram aqui as suas intenções. Parabéns a todos. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.